tem várias pessoas que estavam no cursinho há muito tempo. E aí elas iam só reproduzindo o modelo, e aí elas nunca se questionavam, né? O que tá errado aqui nessa redação? Por que eu tô há alguns anos tirando a mesma nota no Enem e essa nota não sobe? E aí, conforme eu ia encontrando esses alunos, a minha pergunta, e não só minha ali, mas da equipe toda de redação, era sempre: mas o que tá dando errado? E aí a gente percebia que chegava muita gente e falava assim: não sei, mas quanto tempo você tá no cursinho? Tô no cursinho há 2 anos. Então faz 2 anos que essa nota está acontecendo e você ainda não sabe o que aconteceu? E aí a gente tirava o texto da frente, que foi o que eu fiz com você, inclusive, tanto faz o texto, e a gente voltava para o que era teoria ali. E aí esses alunos, que são seus colegas, têm esse diferencial de se interessarem para entender essa filosofia da prova, uma coisa sobre a qual eu falo muito, né? Para reconhecer os seus erros, para você conseguir ser independente na correção das suas redações. Estudante, ele entenda que redação tem uma lógica de texto que é quase matemática no primeiro momento. Pessoal, bem-vindo ao podcast dos Aprovados, onde a gente entrevista muitos alunos que passaram no vestibular, mas a gente também tem começado a entrevistar professores que aprovam muitos alunos no vestibular. E hoje a entrevista é com uma pessoa extremamente especial, que é a Ioli. A Ioli foi minha professora de redação e eu acho que eu posso dizer que se eu não fosse por ela, eu não estaria hoje na medicina da USP, né? Ele puxa o Então meu ela saco, gente. Não, mas é verdade. E eu conheci a Ioli, assim, nos 45 do segundo tempo, desesperado ali, com segunda fase de FUVEST. E ela conseguiu ali, depois a gente pode entrar mais no detalhe quando a gente for falar a história, mas ela conseguiu entender muito bem ali quais eram as minhas fraquezas. Em vez de fazer uma coisa do tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. Não, ela foi tipo, tá, entendi qual que é o seu erro, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui. E o resumo de tudo da ópera é que deu certo, né? É isso. Muitas pessoas já vieram atrás de mim, né, perguntando da Ioli, porque eu já falei dela em outros lugares. Mas o fato é que a Ioli, ela fazia parte da equipe de redação do Poliedro e ela, enfim, manja muito, muito, muito de redação. Então, por isso que a gente trouxe ela aqui hoje. E, bom, primeiro de tudo, muito obrigado, Ioli, por estar aqui participando com a gente. E conta um pouquinho aí de você para o pessoal conhecer você melhor. Lucas, eu que agradeço o convite. Quando eu vi que você começou, inclusive, a fazer os vídeos, eu até me ofereci ali pra gente conversar, né? Achei bem legal o projeto, porque eu acho que falta informação, né? Eu acho que até a gente conversou bastante sobre isso quando a gente se conheceu, né? Sobre como a banca funcionava, como o processo de correção é muito pouco transparente. Bem, na verdade, eu comecei a trabalhar com redação quando eu comecei a trabalhar mesmo, quando eu decidi ser professora, e eu fui direto para a redação. Eu trabalhei com inglês antes, não gostei muito, e aí comecei a trabalhar com redação de vestibulares no próprio Poliedro. Foi uma sorte, gente, assim, tudo o que eu sei eu aprendi de pessoas que passaram por mim lá no Poliedro. Então, há professores que estão lá até hoje, que são grandes professores, professores que saíram, que eu passei muito pouco tempo junto. Mas o fato é que eu comecei na correção, meio sem saber o que eu estava fazendo, conhecia muito pouco dos processos de correção. E aprendi tudo lá, todo o conhecimento do próprio treinamento do Enem, do treinamento de corretores da própria FUVEST, das VUNESPs, eu aprendi lá. E aí, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu comecei a atender os alunos, né? É o que a gente chama. É o plantão de redação, acho que na maioria dos cursinhos. E era no esquema de 30 minutos esse atendimento. E eu vou começar dizendo que eu acho que o que a gente conseguiu fazer com o Lucas no final do ano veio do atendimento de meia hora. Porque o aluno. E eu entrei no final do ano, gente, que foi assim. Eu acho que foi um teste, a aprovação da minha vida ali como professora, porque eu acabei de sair da correção e aí entrei mais ou menos em agosto, em setembro, um pouquinho antes do Enem, no processo de atender os alunos. E aí não preciso nem dizer que quem começa a ir para o atendimento em setembro é a pessoa que não estava muito preparada no começo do ano. Então a galera chegava lá, olha, preciso que você me explique o Enem. E a hora eu falava, tá bom, vamos lá. E aí eu fui desenvolvendo maneiras assim de condensar essas provas. Acho que sempre de modo a desenvolver uma criatividade, não, nem sempre criatividade, mas uma curiosidade nas pessoas. Então elas voltavam para o atendimento. E aí eu comecei a fidelizar um monte de aluno no plantão, dos alunos que não iam anteriormente. Aí, enfim, começou a funcionar muito bem isso na equipe, até que
2022 e 2023 eu passei a integrar parte da equipe de treinamento dos corretores, que também foi outra sortezona na minha vida, assim, foi onde eu consegui desenvolver bastante do meu conhecimento sobre as grades dos vestibulares. Legal. Entendi, tá. E você chegou a trabalhar mais ou menos quantos anos com correções aí de redação para esses Perfeito. vestibulares? Aí a gente. Eu entrei na correção 2020, no começo de 2020, então de 2019 para Uhum. 2020, e aí eu tô até agora, 2025, trabalhando com redação. Lá no Poliedro, que foi inclusive quem me linkou ao Lucas, eu conheci uma coordenadora na época, ela era quem fazia esse treinamento, que eu acabei fazendo antes de sair do cursinho, que era a Amanda. E eu acho que foi ali que eu comecei a entender que os professores de redação podiam seguir caminhos diferentes, né? Então, por isso que eu falo da sorte que eu tive de estar lá. Quando eu entrei ali, eu acessei o que é mais básico, acho que o que todo mundo tem mais acesso hoje em dia, por exemplo, as 5 competências do Enem, que a FUVEST é uma prova filosófica, era o que todo mundo falava, que a VUNESP era uma prova de posicionamento. E aí, no começo, assim, nos primeiros 2 anos, era uma coisa de aplicação do modelo, né? E aí, quando eu fui para essa equipe de treinamento, o meu trabalho era passar o dia inteiro lendo prova. Sem brincadeira, eu e Maria Clara, uma das professoras de quem eu vou falar muito aqui também, eu acho que é uma das grandes gênias da redação. A gente sentava juntas, então era só eu e ela que a gente tentava dividir essa equipe para treinar os corretores. E não necessariamente a informação da banca ela chega exatamente como acontece dentro da banca, né? Os vestibulares, principalmente de São Paulo, tem um pouco esse mistério. Só que os alunos que passavam, principalmente ali no Poliedro, eles começavam a perceber essas reclamações no nosso próprio atendimento, nas nossas correções. A gente dizia, olha, se o vestibular fosse mais transparente, a gente conseguiria saber de onde vem essa nota, saber o que aconteceu aqui. E aí eles passavam no vestibular e começavam a montar as cartilhas, que hoje a gente consegue encontrar no Desempenhos Med, né? Com as redações de quem foi aprovado. E aí a gente pensou, por que a gente não cria uma forma de treinar os corretores, uma forma de dar plantão e de dar aula a partir do que a gente está vendo que gera aprovação? E aí a gente sentava, a gente lia todas as redações da FUVEST 2020, todas as redações da FUVEST 2021, 2022, 2023, e esse foi meu trabalho central por mais ou menos 3 anos. Nos últimos 3 anos era só o que eu fazia, assim. E aí você vai sacando algumas lógicas, né? Que são mais aceitas, outras que são menos. E aí no final, eu e a Maria Clara, a gente conseguiu criar ali meio jeito de olhar para as provas, principalmente de São Paulo, com o nosso olhar. Aí foi quando eu decidi sair do poliedro, então já estava com a cabeça bem organizada em relação ao que eu queria para o meu trabalho de correção. E aí eu voltei para os anos mais novos. Estava até contando para o Lucas antes da gente começar que eu comecei a enlouquecer trabalhando muitos anos seguidos com vestibular, de receber muito aluno, muita ansiedade, eu sei que todo mundo tem, e a redação é uma coisa que mexe com a gente. E aí eu decidi sair do cursinho para poder passar as minhas manhãs com a galera jovem, que tá ali na escola sem ligar para redação nenhuma, sem ligar para nada. E aí a gente fica desenvolvendo a criatividade ali de manhã. E à tarde é quando eu trabalho até hoje com esse trabalho, tanto de treinamento, de correção, quanto das aulas particulares, né? O acompanhamento dos alunos nesse preparo de redação. Não, bom que você falou isso. Gente, talvez vocês estejam pensando, Ioli trabalha 5 anos só com redação, mas assim, não julguem uma pessoa pelo tempo que ela faça isso, porque eu considero a Ioli uma pessoa, um prodígio assim, dentro da área, que mesmo muito novinha, acho que dá pra ver na cara dela, ela é incrível no que ela faz. E do mesmo jeito que eu sempre falo, acho que parte disso é justamente pelo trabalho que você estava fazendo. Professor de matemática, aquele cara que vai te pegar, não é aquele cara que só te ensina como fazer alguma conta de matemática, senão que é aquele professor que está entendendo todo o processo de como ensinar uma pessoa, o processo de aprendizado, que isso vai ensinar como aprender a matemática uma pessoa, para depois ela entender como fazer a matemática de fato, né? E a Ioli fez isso, né? Ela não estava só corrigindo redação, ela estava entendendo todo o mecanismo por trás, né? Da avaliação, de como tirar melhores notas. E aí capacitando pessoas para fazer isso. Não tem uma pessoa melhor para depois pegar, obviamente, pegar a sua redação e ela vai destrinchar não só o que você está escrevendo errado, mas todo o seu processo de escrita, o que tem para melhorar. E eu esqueci de falar isso também,
Mas eu não fui a única pessoa que a Ioli aprovou na medicina da USP. Inclusive, ela aprovou alguns alunos do meu ano, né? E aí eu fico pensando, cara, é surreal, porque a gente tem 180 pessoas. Aprovou, sei lá, meia dúzia no meu ano. Aí eu fico pensando, caramba, se bobear, devem ter mais alguns professores de redação que devem conseguir fazer isso. E aí, assim, tipo, claro, vai ter pessoa que faz sozinha, que a pessoa nem tem professor de redação, porque o cara é muito fora da caixa. Tem uns que só, tipo, com o do cursinho. Mas de pessoas que fazem aula de redação com o professor, a gente deve ter alguns poucos professores de redação no Brasil, que nem você, que estão colocando a gente na medicina da USP, porque você não aprovou, você aprovou ali meia dúzia, né? Então você pegou um share grande, assim, né? Então, Olha, é isso, gente. acho que dá pra dizer que essa foi outra sorte, hein, Lucas? Assim, acho que não o fato das pessoas passarem por mim, assim, e acabarem sendo aprovadas. Acho que não nesse sentido. Mas de que o próprio Poliedro, os próprios cursinhos de São Paulo, as escolas em que eu trabalhei em 2023 e em 2024, né, porque eu também fui trabalhando em outras escolas, hoje trabalho em outra, daqui de São Paulo, eu fui tendo a sorte de encontrar alunos que queriam passar no vestibular, e isso é o mais importante, de fato. Assim, tanto faz se você vai ser criativo, se a sua redação é melhor, se você é o melhor escritor do mundo. Para mim, tanto faz isso quando a gente está falando de vestibular. Mas eu tive a sorte de encontrar pessoas que queriam passar no vestibular e que enxergavam que se elas fizessem isso de uma maneira irrefletida, elas iam ficar muito tempo no cursinho. Tem várias pessoas que estavam no cursinho há muito tempo. E aí elas iam só reproduzindo o modelo, e aí elas nunca se questionavam, né? O que tá errado aqui nessa redação? Por que eu tô há alguns anos tirando a mesma nota no Enem e essa nota não sobe? E aí, conforme eu ia encontrando esses alunos, a minha pergunta, e não só minha ali, mas da equipe toda de redação, era sempre: mas o que tá dando errado? E aí a gente percebia que chegava muita gente e falava assim: não sei. Mas quanto tempo você tá no cursinho? Tô no cursinho há 2 anos. Então faz 2 anos que essa nota está acontecendo e você ainda não sabe o que aconteceu? E aí a gente tirava o texto da frente, que foi o que eu fiz com você, inclusive, tanto faz o texto, e a gente voltava para o que era teoria ali. E aí esses alunos, que são seus colegas, têm esse diferencial de se interessarem para entender essa filosofia da prova, uma coisa sobre a qual eu falo muito, né? A prova, ela tá ali para testar se você tem condições ou não de estar naquela faculdade, teoricamente, a prova não faz isso, tá, gente? Mas teoricamente ela teria essa função. E aí, se o aluno ele tenta encontrar a melhor forma de mostrar que ele pode estar ali, ele vai conseguir fazer uma redação mais tranquila, ainda muito analítica, ainda muito crítica, mas mais tranquila, né? Porque ele entendeu que a coisa não é reproduzir o modelo, mas é entender criticamente o que está sendo proposto por essas bancas. Aí ele se difere, né? E aí, querendo ou não, a gente como professor, e eu posso dizer isso no meu trabalho no cursinho, a gente acaba percebendo quais são aqueles alunos que também têm mais condição de elevar a nota mais rápido. Então, alguns alunos chegavam até mim e falavam: olha, eu quero tirar 50. E a gente dizia: tudo bem, traz aí as suas redações, vamos ver se vai dar. Porque eu também não queria dizer sim, olha, super dá. Se eu percebia que não dava. E aí, essa galera que tá aí na sua sala era a galera que chegava para mim no 30, no 35. Só que você olhava o texto e você percebia que eram poucos os ajustes para que esse aluno pudesse mostrar essa criticidade. Então, pensava: tá, eu consigo fazer isso com esse aluno. Se ele se mostrar disposto, dá para fazer isso. Da mesma forma que chegavam alunos, que eu dizia assim: olha, o 40 é a nota que a gente precisa tirar. E tudo bem. E você vai tirar esse 40. E vai ser aprovado da mesma forma, né? E aí eu sinto que essa ajuda direcionada que você estava comentando potencializa tanto o cara que vai ficar no 40, o cara que vai ficar no 37, o cara que vai ficar no 50, e aí você vai dando essa sorte, porque aí você consegue aprovar o cara do 37, o cara do 40 e o cara do 50, né? Eu acho que isso é o mais importante na redação. Assim, não tem muito a vaidade de aprovar a galera no 50. Aí eu acho que é por isso que a galera, mostrando interesse e tendo a humildade de aceitar, passar, seja como for, dá certo esse combo, né? Eu concordo. Por mais que você também teve bons alunos, afinal de contas, o Poliedro é um ótimo cursinho, mas mais do que um ótimo cursinho, ele é o cursinho com capacidade de drenar os melhores alunos. Acho que isso é a maior qualidade do Poliedro. Eu tenho uma tese que eu falo aí nos meus vídeos que, assim, mais importante que você ter o melhor cursinho é você ter o melhor professor de redação. Sim. Porque o cursinho é mais comoditizado, né? O que você Uhum. ensina numa matéria. Você grava a videoaula, acabou, entendeu? Tá lá e fazer exercício. Qualquer outra matéria, você tem que conseguir sintetizar ela num exercício que a pessoa tenha que resolver em mais ou menos 3 minutos. Então nunca tem como ser muito complexo. Agora, redação não, você tem 1 hora e meia.
Então não é tão simples quanto, tipo, corrija a crase na sua redação. Não, você tem milhares de possibilidades e é a única coisa que não dá para você só gravar vários vídeos e falar, faz lá, entendeu? Você precisa conseguir entender, né, e ir corrigindo ponto a ponto com cada pessoa que é diferente. Mas indo para, já que você, como você é uma professora acho que é muito legal esse papo, porque você conversa individualmente com os alunos, né? E muito provavelmente você já viu quais foram os que deram certo, quais foram os que deram errado, e talvez você já viu algum, né, já deve ter percebido que deve ter alguns traços que quando você começa a conversar com o aluno, talvez já fala, olha, esse tem chance, esse não tem. Sim. Então, você conseguiria trazer pra gente o que são traços de personalidade ou enfim, no geral, padrões que você enxerga entre alunos que são aprovados daqueles que não conseguem? Olha, eu acho que à primeira vista nunca, porque eu já fui muito enganada. Então, às vezes, o cara chega pra primeira aula e fala assim: não, o cara já falou que não gosta de escrever, que nunca viu uma aula de redação, pulava todas as aulas, não tem teoria. E o cara me impressionava na construção do atendimento ali. Conforme ele vinha voltando nas semanas, ele me impressionava. E o contrário, uma pessoa super lida da literatura, mas que não escrevia. E aí ficava, não, porque eu leio muito, eu não escrevia nada. E aí você percebia essa diferença. Agora, o que eu vou percebendo conforme as aulas vão passando é que é muito básico o que eu vou dizer. O aluno que vai melhor em redação é aquele que entende que ele precisa estudar o material de redação como se fosse um material como de qualquer outra matéria. Então, se ele faz. Se ele pega a teoria ali na aula ou no material, seja onde for, de biologia, e depois ele vai aplicar isso, ele precisa fazer isso na redação. E isso não vai acontecer só redigindo um texto completo. Então, eu tenho alunos que chegavam ao atendimento, ou chegam às aulas particulares hoje em dia, e eles não escrevem textos completos a uma primeira vista. Esse é o tipo de coisa que a gente torce o nariz, fala, pô, esse cara, se ele não começar a escrever texto completo, ele não vai conseguir passar, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas aí ele começa a me trazer reescrita de parágrafo. Esse é um dos melhores exercícios para o cara entender qual é a teoria da redação. Então, eu começo a perceber isso. O cara que entrega uma redação por semana aqui, mas ele nunca sabe o que foi corrigida na redação anterior, ele nunca lê os meus materiais, os meus repertórios que eu deixo para ele vai estar treinando em vão. Então, eu percebo que esse é um padrão. O aluno que se engana, achando que por estar fazendo uma redação por semana, ele está estudando. Não. E o aluno que, por outro lado, ele volta para a teoria e aí ele chega na aula falando: então, lembra que na redação passada eu errei isso? E aí nessa frase eu mudei essa palavra para ver se agora eu vou melhor? Você fala: como assim? Esse moleque teve aula aqui, ele percebeu que essa palavra estava causando problema e ele quebrou a cabeça sozinho para tentar mudar essa palavra. Isso para mim é entendimento de texto. É o que para o Lucas ali eu falava no final do ano que a nossa intenção era criar uma sensibilidade, só que não é uma sensibilidade do sentimento, gente. É uma sensibilidade de leitura, releitura, entendimento da lógica da argumentação, aplicação da lógica, entendimento do erro, leitura, releitura, aplicação da lógica e assim vai, né? Eu costumo ser bem matemática na hora de pensar a redação, na estrutura. O Lucas sabe, né, que sempre que eu tenho espaço, eu também entro nas humanas, eu tento sempre desenvolver a crítica social ali, mas num primeiro momento, eu preciso que esse aluno, para ver se ele vai desenvolver a personalidade dele ali de estudante, ele entenda que redação tem uma lógica de texto que é quase matemática no primeiro momento. Né? Eu gosto de enxergar desse jeito, né? De você enxergar o texto como uma construção lógica e muito mais racional, baseada em padrões do que criativa, efetivamente, né? Sim, Até porque o modelo de vestibular exige a padronização, porque você tem que ter corretores que vão corrigir. Aí, dado que existe toda essa padronização, você consegue fazer a engenharia reversa para isso. definir o que tem que ser feito. E não é diferente. Acho que a Unicamp foge um pouco disso, porque como é mais aberto, aí eu acho que ela é mais criativa mesmo. Mas FUVEST, VUNESP, Enem, eles são muito padronizáveis, né? Acho legal você usar até, Lucas, essa palavra padronizáveis, porque eles não são padronizados. Eu acho que o Enem, às vezes, ele atrapalha a gente quando a gente diz o Enem é padronizado. E na verdade não é que o Enem é padronizado, eles são justamente padronizáveis, foi como você chamou. O que isso quer dizer? Que eu, como professora, com alguns alunos, eu posso escolher o desenvolvimento criativo máximo. E eu tenho. Hoje em dia, assim, eu tenho. Esse é o poder da individualidade, né? Eu vejo os meus alunos e tem alunos super criativos que são de humanas. E aí eu vou desenvolvendo essas ideias mais criativas
E aí depois a gente vai para essa lógica mais matemática, mais argumentativa. Lógica é isso, né? Na verdade, é matemática. A gente tem a lógica da linguagem, mas ela a priori é matemática. E aí depois a gente vai para essa lógica. E eu tenho os alunos que chegam para mim, que são muito lógicos, os engenheiros da Poli, que depois querem fazer vestibular, e aí eu preciso sair do que é muito matemático para tentar chegar nessas sutilezas, né? Como que a gente consegue fazer isso com esses dois alunos? Montando um padrão, por isso padronizável, para cada aluno. Então, o que o Lucas fazia não é o que o Guilherme, que é outro aluno da turma do Lucas, fazia, não é o que a Sofia fazia, não é o que o João fazia, mas todos eles tinham uma mesma lógica por trás, né? Então eu acho que isso é mais importante, entender a lógica matematicamente, e aí depois, em cima disso, aplicar o seu próprio conhecimento do cursinho, conhecimento de vida, repertório externo. Legal. Até bom que você falou, tá? Só para consolidar pro pessoal, que é isso, gente. Então, eu acabo falando mais de simulado, mas porque existe muita gente que vai, faz o simulado, nem viu o que errou direito e já fica fazendo outros. Aí você fala, meu, tem que gastar mais tempo corrigindo o simulado que fazendo ele, porque é ali que você aprende, né? Só, tipo, fazer, você vai acertar as que você já sabe e vai errar as que você não sabe. O que você precisa pros próximos é parar de errar as que você não sabe, né? Mas eu não imaginava que tinha gente que fazia isso que você fala, de você corrigir, a pessoa nem se liga com a correção e já vai pro próximo, né? Então, Eu lembro, eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro porque é o professor que sempre sente a preocupação, né? Que quando você chegou pra gente começar a ter aula, você falou: Não, eu quero escrever quantos textos forem necessários, eu vou escrever. E eu, assim, Jesus Cristo. Porque eu sou a professora que defende até a segunda fase, tipo assim, passei na primeira fase. Que eu acho que, mesmo sabendo que você está na segunda, que você não deve escrever tantos textos assim. No geral. Aí depois eu vou vendo a individualidade de cada um. Quando o Lucas chegou falando que escreveu um monte de texto, qual era meu medo? Gente, por que, que eu acho que isso é pouco produtivo? Porque a maioria dos alunos que escrevem muitos textos na semana, dois, três, dois já é muito para mim, tá? Eu já acho bastante. Não conseguem ter o tempo hábil de voltar para a teoria. Então, você precisa começar analisando o tipo de aluno que você é. Será que eu ainda preciso ter mais teoria e aí faz mais sentido eu usar mais horas da minha semana para teorizar a redação e aí eu escrevo uma por semana para eu conseguir fazer essa correção efetiva? Mas tem um cara que chega para mim querendo fazer várias redações 4 semanas antes da prova. Gente, era uma loucurada. Eu e ele, né? Um pior que o outro. Porque o Lucas escrevia uma redação já tendo uma segurança teórica, tá, gente? O Lucas chegou para mim com uma segurança teórica porque passou por outros professores. Não foi que eu dei uma aula para ele e aí a iluminação desceu que ele sabia tudo. Então ele foi preparado por outros professores, ele chega para mim com uma teoria muito consolidada e aí a gente precisava fazer pequenos ajustes para que essa teoria tivesse a cara mais de texto refinado. E aí eu corrigia texto, eu mandava áudios ou a gente se encontrava rapidamente pelo Meets. E aí o Lucas escrevia um outro texto, eu mandava um áudio, isso coisa assim de segunda ele escrevia, terça eu corrigia, quarta ele escrevia, quinta eu corrigia. Teve um momento, bem antes da prova, que o Lucas começou a escrever 2 textos. Não foi no mesmo dia, assim, meio que começava a chegar um monte de mensagem. Era quinta-feira, ele falava: amanhã é sexta, eu vou escrever um e sábado outro. E eu falava assim: Jesus. Só que eu percebia que entre um texto e outro, o Lucas ele aplicava o que eu tinha corrigido no texto anterior. Teoricamente, gente, não era assim, eu acho que eu melhorei. Ele falava: olha, se naquela frase você corrigiu invertendo, então aqui eu vou corrigir invertendo. Funciona, sim ou não? E aí ele ia matematicamente anotando: isso funciona, essa visão funciona. Por isso que eu acho que funcionou tão bem, né? Eu acho que você foi um aluno que quebrou a regra de uma redação por semana, mas porque se comprometeu a corrigir o que é o porquê que eu peço uma redação por semana. sim. É que na minha cabeça, quando eu tava ali nos 45 do segundo tempo, né? Logo antes da segunda fase, eu tinha muito claro que é que você me pegou no meu ponto mais fraco, porque eu sei, eu me reconheço, eu acho que é muito importante a gente reconhecer. E pra mim, redação, eu tinha certeza que se eu fosse cair fora, se eu não fosse passar, ia ser por redação. Então, chegou naquele momento, eu falei assim, eu preciso focar em redação. Eu preciso dar mais redação do que português, biologia, química e física juntos, porque os outros, eu sei, pode variar, mas assim, eu lembro que eu vi a nota das pessoas que eram aprovadas em medicina e elas tiravam, sei lá, 92% em média na segunda fase. E eu falava assim, nossa, 92% é muito alto. Então, mas ao mesmo tempo você pensa assim, de fato, se eu for fazer uma prova, você vai brigar ali entre 85, 95, 97%, mas não tem muito como redação, não. Redação, se eu for meio despreparado, você tira 20 de 50.
É, entendeu? E se você treinar um pouco e realmente focar ali no final, dá pra você ir pra, sei lá, 45. Então sim, é gritante, assim, é gritante. E sim, aí eu, na minha cabeça de engenheiro, sabendo que redação era meu mais fraco, eu falei, não, é isso, sim, né? sim. E você, Mas assim, deu um tratamento que nunca vi aí, né? De, tipo, pegar, olhar minha redação, me mandar áudio, que é, assim, é fugir das convenções e ir pro que funciona, sabe? Não é o perfeito, mas é o que funcionava para aquele momento e que deu certo, né? perfeito, exato. Eu acho que isso talvez seja o mais importante, eu acho, do porquê que deu certo, assim, né? O jeito que eu trabalho redação e o jeito que você escreve. Porque eu acho que você tinha uma clareza de como esses estudos precisavam ser feitos, e eu tinha o conhecimento de como você precisava aplicar a teoria a esse seu conhecimento de estudar, né? Que isso acaba sendo mais importante para a redação. Eu gosto muito quando eu começo o ano com um aluno. Nossa, é o maior presente que eu tenho, na verdade. Quando um aluno começa comigo em janeiro e eu consigo a longo prazo planejar esse curso para que ele consiga chegar em segurança já na primeira fase. É claro, é sempre uma pauleira ali entre primeira e segunda ou quando chega perto da prova. Mas quando eu sei que o aluno ele está aprendendo a estudar comigo, janeiro, fevereiro, março, abril, redação. E aí quando chega no final, eu posso só mandar esse monte de áudio, correção atrás de correção, e ele vai conseguir acompanhar, não tem como dar errado, assim. Ele vai bem na redação. Não importa o que aconteça com o resto da prova, pelo menos uma nota na média ele vai conseguir, sabe? E aí, eu vou dizer que para a gente saber estudar redação, né, acho que para chegar a essa clareza, é muito olhar com essa clareza que você também acabou de dizer agora. Eu sei que eu estou melhor nas outras matérias, eu tenho consciência de que redação vale muito, eu não estou preparado para essa redação que está valendo muito, então é nisso que eu vou focar. Agora, o que não pode acontecer é o cara tentar focar para tudo, entre primeira e segunda fase, né? Você já viu? Não vi. Porque aí eu tenho um aluno que chega e quer fazer 4 redações, só que ele tá tentando melhorar tudo que ele não tinha ali em matemática, em física, em biologia, em português. Isso acaba dando uma afetada até na redação, assim. Eu acho que Nossa. quando a gente pensa a longo prazo nesse planejamento, a gente também consegue pensar, ó, aqui antes dessa segunda fase, você vai ter que estar tirando o seu prejuízo de matemática. Então, vamos, numas semanas antes da primeira fase, arregaçar de redação? Aí o cara vai ficar, ó, primeira fase ainda. Mas porque eu sei que talvez o seu ponto fraco seja matemática lá na segunda fase. Então, acho que essa clareza também, com uma certa antecedência, ajuda Ah, muito os alunos a faz tomarem muito essas sentido. decisões, né? Faz muito sentido mesmo. Deixar pro finalzinho aquilo que você é mais fraco, né? E aí, se for matemática, vale a pena focar em redação antes. Exato, exatamente. Não, isso quando o pessoal chega ali no finalzinho e quer focar em tudo, eu brinco que quando tudo é foco, nada é foco. E aí não tem foco, né? Sim. É... Não, então, muito interessante. O pessoal que talvez veja o nosso vídeo já vai estar no segundo semestre. Mas, gente, não quer dizer que você não começou em janeiro, que você não tem que começar o quanto Não. antes, Aí né? eu vou fazer a minha fala agora para o segundo semestre. O que é interessante da gente pensar no segundo semestre? Ordem de prova que você vai prestar. Então, se a gente está pensando em pouco tempo, e foi uma das coisas que eu também trabalhei com o Lucas, sua prioridade é FUVEST? Tem certeza que a gente vai ficar só fazendo isso 4 semanas? Ou ainda tem alguma prova que vai acontecer depois? A Unifesp, que sempre acontece bem depois? A Unesp, que às vezes está rolando um final de semana antes ou um final de semana depois aí, nos últimos anos. Se você está começando agora em agosto, setembro, outubro, acho que o pensamento é sempre pensar que talvez o Enem seja a primeira prova, depois a gente tem as primeiras fases e como que vai ser o seu preparo ali. Você já tem uma teoria, você chega nesse segundo semestre com uma teoria consolidada, seu estudo de redação ele vai ser focado em escrita. Se você chega nesse segundo semestre sem teoria consolidada, enquanto você aprende teoria, você vai ter que escrever. Você não vai conseguir separar muito bem as coisas. Se você disser que você nunca soube o que é uma redação, nunca escreveu, faz mais sentido que você comece pelo Enem, porque é a primeira prova, entender o Enem, depois você vai para a segunda prova, depois para a terceira, porque tentar conquistar o mundo também sem planejamento no segundo semestre pode prejudicar um pouco o estudo, né? Isso, eu não sei, tá? Eu vou falar o que eu fiz e acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, mas quando eu comecei a fazer, eu não gostava muito das aulas de redação do cursinho, porque elas eram assim, uma semana você está fazendo FUVEST, outra está fazendo Enem, outra está fazendo... E eu falei, cara, não faz sentido, porque Enem é muito mais fácil do que FUVEST. E aí, não sei, talvez você vai concordar, mas eu acho que Enem é o mais fácil, VUNESP tá aqui no meio e FUVEST tá aqui. Eu acho que para quem tá começando, vale a pena foca em Enem, aprende Enem,
aí depois vai para a Funesp e depois vai para a FUVEST. Eu não consigo falar para os outros vestibulares do Brasil, mas e a Unicamp é meio fora de tudo isso. Não tanto, Você sabia? concorda? Eu concordo muito com você, Lucas. Na verdade, quando eu começo no começo do ano com o aluno, a única inversão que eu faço é pensar um pouquinho a VUNESP. Porque como ela é a prova intermediária, eu sinto que eu consigo tanto vir um pouquinho para a FUVEST quanto voltar um pouco Ah, para o Enem. uhum. Quando o aluno ele começa comigo no segundo semestre, gosto, às vezes eu consigo fazer isso. Então eu consigo ficar umas 2 aulas apresentando a lógica dissertativa, argumentativa pela VUNESP, que é uma prova de dissertação por excelência, assim, ela é uma prova de posicionamento. Concorda ou não concorda? Sim ou não? Entre isso ou aquilo? E depois eu vou pro Enem, porque eu sinto que eu depois não tenho um caminho tão longo a percorrer entre VUNESP, Enem e FUVEST. Quando o aluno ele chega mais próximo do Enem, aí eu acho que é sempre mais inteligente começar pelo mais fácil, depois ir para a VUNESP, que é a intermediária, e depois ir para a FUVEST, que é a mais difícil. Até porque a gente tem tempo hábil para isso. Então, vou dizer que se o aluno ele consegue chegar bem preparado para a VUNESP, ali bem na primeira fase de FUVEST, nas 4 semanas que ele tem, é muito possível prepará-lo para a FUVEST, se ele está com essa VUNESP bem alinhada. Então, não é perda de tempo, inclusive, você ir para as outras provas, ainda que a sua prioridade seja só a FUVEST, eu só quero passar na USP, eu só quero passar na faculdade X. Fazer esse caminho também tem um motivo pedagógico, né? Não é só se você vai prestar ou não essas provas, tem uma noção mesmo de ir entendendo a estrutura. E a Unicamp, né? Onde ela está nesse meio? Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a Unicamp, no ano em que a FUVEST ela está começando a cobrar gêneros que não são só dissertação argumentativa. Então, a gente teve no começo do ano uma grande polêmica, né? Que eu acho que foi a maior parte dos alunos que eu recebi novos este ano foi por causa disso, dessas mudanças da FUVEST, que começaram bem misteriosas, assim. Então, a gente sacou uma mudança na prova em 2023, na prova objetiva de primeira fase. E ela se tornou uma prova um pouco mais parecida com o que é a Unicamp, que é uma prova mais interdisciplinar. Então, que tenta tirar aquela rigidez de algumas provas, sabe? Quando é só matemática e só biologia, bem separadão, as matérias não se conversam. O FUVEST fez isso em 2023. Eu percebo que é um movimento dos vestibulares do Brasil, tá? Eu tenho, por exemplo, a UFA, eu tenho a FPR, que já cobram gêneros para tentar desmecanizar essa estrutura decorada que o Enem acabou trazendo para a redação. E aí a FUVEST, ela vem tentando fazer isso. Eu sou uma das professoras que mais gosta de dar aula de FUVEST, mais do que as outras provas, mas que também reconhece os problemas que a banca da FUVEST tem, né? Acho que o Lucas deve lembrar que eu falava muito mal nas aulas do treinamento da correção lá dentro. Tenho muitos amigos, faz parte de muitos grupos de correção dali, então eu sei o que rola ali. Mas o que é interessante? Eu fui percebendo, não sou eu, os professores, nós fomos percebendo o movimento da FUVEST em tentar fazer o que a Unicamp tenta fazer também, que é ser essa prova mais interdisciplinar, sem antes estar preparada para uma correção. E aí, gente, nas matérias assim de dissertativa, você consegue resolver isso com uma banca e um gabarito, porque você tem um gabarito claro do que vai ser aceito, o que vai ser aceito como definição do conceito, como desenvolvimento da conta, como desdobramento do raciocínio. Na redação, eu mudar uma prova, tentando fazer essa prova menos mecanizada, mais livre, sem que eu tenha uma banca completamente preparada, pode dar uma bucha lá no final do ano. Aí o que rolou, né? Eles soltaram tudo isso, que eles iam ser uma prova mais dialogada, que os alunos não precisavam mais ter o medo que se tem da FUVEST. Soltaram um simulado, sem nenhuma explicação do que estava acontecendo naquele simulado. Não tinha contextualização alguma, como a Convest da Unicamp ainda tenta fazer, uma contextualização para você entender o que você precisa fazer naquele gênero. E aí foi um surto completo, né? O pessoal ficou assim, meu, mas essa dissertação argumentativa da FUVEST, ela já era um pouquinho mais difícil, porque ela cobra uma análise crítica, e agora eu tenho que entender o gênero que ela tá cobrando, sem explicação alguma. E aí um grupo de alunos, de uma professora incrível também, que eu conheci no Poliedro, a Gabi Carvalho, ela tem... Lucas, posso fazer uma indicação aqui pra galera? Pode, claro. Ela tem um Instagram que se chama @o ego virtual da Gabi, o ego de eu, assim. Ela é divertidíssima, vocês vão ver no perfil dela. Mas essa professora, num grupo de alunos dela, ela os incentivou a escrever uma carta aberta para a FUVEST. E aí, finalmente, a gente teve a grade divulgada do que seria a FUVEST neste ano. E aí, o que eu acho interessante para a gente pensar em relação a essas provas diferentes, tá? Quem tem desespero disso, tá, eu consigo me preparar para as dissertações todas juntas, seguindo essa ordem ali do mais fácil para mais difícil.
E como eu coloco essas outras provas? Vai dar tempo de fazer isso em 6 meses, em 4 meses? Sim, porque tudo que a FUVEST revelou nessa grade dela era o que a gente já sabia há 15, 16, 20 anos que a FUVEST está fazendo. Tudo que a Unicamp se diz de diferentona, então a gente cobra outros gêneros, a gente cobra a criatividade do aluno. Gente, na verdade, tem uma estrutura de texto bem definida pela prova da Unicamp, que ela própria vai te dizer o que vai aparecer em cada parágrafo. Há uma estrutura argumentativa entre Unicamp, entre FUVEST, entre VUNESP, bem parecida. A diferença talvez seja que ao invés de escrever uma dissertação sobre as diferentes faces do riso, como foi a FUVEST 2022, você agora tenha que escrever um e-mail para criticar um humorista que fez uma piada inadequada, por exemplo. Você está argumentando com as mesmas bases, com as mesmas ideias, na mesma ordem da lógica textual. Você vai precisar tanto na FUVEST dissertativa, trazer uma comprovação, uma explicação, um desenvolvimento claro da sua tese, quanto no seu e-mail. A diferença é que talvez o e-mail seja mais curto. Então, para quem está aí para prestar muitas provas, às vezes a gente chega, né? Vou prestar 15 provas, vou prestar 10 provas. É claro que a gente sempre recomenda que você tenha alguns focos para a gente conseguir trabalhar. Mas se você entender o papel da argumentação no vestibular, questionar a sociedade, você faz qualquer gênero. Eu acho que isso é importante de ser dito, porque eu recebo muitos alunos nesse desespero, né? De tô começando a estudar em setembro, tô começando a estudar em agosto, só que eu presto 10 provas. O que eu faço? Vai pelo Enem, depois você vai pela VUNESP, depois você vai pela FUVEST. E quando você for escrever um e-mail, uma carta, uma obra de arte, seja o que for, uma palestra, um podcast na Unicamp, vai sair. Isso é muito engraçado, porque eu prometo e a galera passa o ano surtando. E acontece, a pessoa sai, ela consegue escrever uma dissertação, ou uma carta, um e-mail ao final do curso, né? Não, o Unicamp eu treinei bem menos e tirei quase nota máxima, porque realmente, É se você tá verdade, é. bem de escrever as outras, fica mais tranquilo. Sim. E foi muito bom. Então, deixa eu tentar recapitular alguns pontos. Você diria que para quem está começando mais do zero, se alguém cheguei no segundo semestre e nem muito pouco redação, você diria que para quem está começando mais do zero, a ideia é mais ver teoria de redação, e para quem está mais ali no ajuste fino, você diria que é mais ter essa mentalidade de saber qual redação treinar um pouco mais antes e já meio que ir acertando os padrões para cada prova e tudo mais? Perfeito, Lucas. Eu acho que tendo tempo, tendo Acho como. que a gente tem tempo. Temos Não, tempo. não a gente, quem tá começando agora. A pessoa que Não, tá. sim, mas é que eu gosto de. A gente tá em agosto. Sim. Talvez a gente vai lançar isso daqui, vai ser comecinho de setembro. Então, tranquilo, tranquilo. Achei que talvez Mas seria assim, antes. tem tempo. De setembro até lá tem tempo. Então, eu diria exatamente isso. Não entendeu ainda o que está acontecendo na redação, volta para a teoria, mas a teoria da redação ela sempre acompanha um texto, tá? Você vai lá ler sua teoria, vai ver a aula e depois você vai aplicar essa teoria, mesmo que seja um parágrafo por Claro. vez. Já tá tirando, posso até ser específica em nota. Eu costumo dizer que ali no Enem você tá com 840, 880 seguro. Então você manteve isso ao longo do ano. Chegou agora, nesse 840 tá ali na VUNESP, num 7,5 e 8, e você tá na FUVEST, num 7,5, esse já é o momento de você começar a trabalhar sobre o seu próprio texto. Então, talvez ficar recapitulando a estrutura, a teoria geral, pode te atrapalhar agora. A ideia é mesmo você ter suporte de correção, né? Então, conseguir olhar ali, seja qual for, tá, gente? Eu não tenho como ter um professor que me ajude. A plataforma, ela já vai conseguir te dar pelo menos um direcionamento. Alguém do cursinho já vai conseguir te dar pelo menos um direcionamento para identificar exatamente onde está o problema na sua escrita, e aí você volta para a teoria só para consertar aquele problema, não para a teoria como um todo. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Foi muito bom que você trouxe esses marcos. Então você diria que para quem já chegou 840, 7,5 e quanto você falou na FUVEST? 7,5, 8. 7,5 de VUNESP e FUVEST, dali para frente você acha que já não é mais teoria, é focar em arrumar erros e ir Isso. melhorando, claro. E para quem não chegou nisso, talvez esteja faltando teoria. Isso. Realmente, uma teoria, a gente tá pensando numa teoria bem direta, tá, gente? O que vai ser corrigido na minha redação? É no sentido de, eu preciso trazer repertório. Como eu preciso trazer esse repertório? Vai pra teoria. Vai ver como se traz um repertório, vai ver como se traz uma introdução. Isso mesmo, Lucas, assim, eu acho que é voltar pra estrutura básica mesmo.
Legal. Vamos falar de um tema polêmico, né? Que você Enem. Você acha que as pessoas têm ou não têm? Quem está começando? Você acha que elas têm que usar a redação modelo ou não tem que usar a redação modelo? Não, gente. Acho que nenhum professor em sua consciência vai dizer pra você pegar a redação modelo lá do Instagram, sabe? Aquela que o povo vende por R$ 10. Eu sou Aham. contra. Assim, acho que se chegar um aluno pra mim um dia antes, na sexta-feira antes do Enem, e falar, quero usar modelo pronto, eu vou falar, não faça isso com você. Por quê? Qual que é a coisa? O que a gente pode usar de modelo pronto não é o texto, gente, é a ideia. Isso eu sou muito favorável. Se você chegar pra mim dizendo que você quer culpar o Estado, que você quer culpar o baixo investimento, que você quer culpar a história brasileira, a dificuldade de implementação da Constituição e, sei lá, o preconceito social, que acho que são os argumentos que mais aparecem no Enem, isso eu acho excelente, eu acho genial. Inclusive, a minha primeira aula de Enem é sempre uma análise gráfica de quais são os argumentos que mais aparecem nas redações nota 1000. Então, começo a primeira aula falando, copie esses 6 argumentos que mais aparecem nas redações nota 1000 desde 2019 são os argumentos que você vai usar. Mas isso é texto modelo? Não. Porque aí eu vou falar, Só vai uma ter. dúvida, só te interromper rapidinho. Você tem isso em algum lugar para as pessoas verem? Você tem alguma, tipo Eu. assim, um print de Instagram, alguma coisa assim? Eu posso compartilhar com você, pode ser? Ah, ótimo, Pode vamos, ser. vamos, vamos. Pessoal, a gente vai deixar um link na descrição com isso, tá bom? Perfeito, Aí vocês pode ser. podem Eu ver. deixo esse material, é do meu curso com a professora Maria Clara, que eu comentei com vocês, a gente disponibiliza ali. E é o próprio, as próprias guias do Enem, né? As próprias cartilhas do Enem, das notas 1000, eles conseguem organizar isso pra gente. Mas enfim, eu sempre abro essa aula dizendo: você vai copiar, mas você não vai copiar esses argumentos da maneira que essa pessoa usou na redação nota 1000 dela. A gente vai pensar juntos por que esse problema ocorre. Então, Lucas, a minha defesa é que o aluno, ele próprio, cria um modelo de explicação do porquê que o governo é negligente, do porquê que a saúde falha, o saneamento básico, porquê que a gente tem todas essas questões que o Enem repete ao longo dos anos acontecendo no Brasil. E eu acho isso um jeito muito mais inteligente de lidar com uma prova, porque você vai decorar a estrutura, talvez dos conectores, onde eu preciso conectar cada parágrafo, a gente decora a estrutura da competência 5 da proposta de intervenção, mas você não pode decorar a frase que vai introduzir seu argumento, decorar um filósofo que vai servir com tudo, porque se ele serve com tudo, na verdade ele não serve com nada. E digo mais, viu, gente, assim, sem ser alarmista, mas nos últimos anos o Enem ele vem passando por uma reforma, e aí o aviso. O Enem não mudou grade nenhuma. Todo ano eu vejo vários professores falando, para assustar vocês. O Enem mudou completamente. Não é isso. Mas ele vem se alterando no sentido de cumprir a grade que já existia. Então, essa grade, ela sempre foi mais ou menos a mesma. Claro que ano ou outro eles adicionam um pedido para competência 5, pedido para competência 2, para o repertório, para a proposta de intervenção. Mas a grade, no geral, ela sempre é a mesma. Alguns corretores não entendem muito bem alguns descritores da grade. E aí, ano após ano, o Enem vem tentando corrigir isso. Então, nesse último Enem, aconteceu o fenômeno dos alunos chegarem. A nota caiu muito. E aí eu vou ver, a maioria dos alunos que chegam para mim são os alunos que têm texto modelo pronto. Porque eu tenho um Enem que está lá desde 2020 mexendo nessa proposta de intervenção para treinar melhor os corretores, ou seja, para o cara ficar mais afiado na hora de corrigir. Eu tenho um Enem mostrando o modelo pronto no treinamento e falando, e aí, galerinha, até quando a gente vai ficar deixando passar receita de miojo? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e aí do nada aparece um tema lá, nada a ver com a pedra no caminho. E aí, esse foi o ano em que a galera sentiu. Então, quem teve o modelo pronto, teve finalmente a resposta, que não vinha há uns 5 anos, porque eram notões, de uma nota que abaixou. Quem conseguiu se manter numa segurança? Aquele aluno que sacou o esquema dos argumentos, desenvolveu a sua própria visão, os seus próprios repertórios, e aí chegava no Enem sempre com o mesmo texto, mas que era dele, saiu da cabeça dele. Então não ficava aquela esquisitice sintática do aluno tentando colocar uma frase no meio de um modelo pronto. Não havia incoerências, porque às vezes quando a gente decora, o que a gente decorou é incoerente com o que a gente pensou na hora da prova. O de Enem, esse é sempre o jeito mais inteligente de pensar na prova. E no fundo, acho que todas, né? Porque o que a gente faz na FUVEST também é pensar que você vai chegar com um certo modelo de pensamento pronto
mas que foi desenvolvido por você e não pelo fulano que você achou no Instagram com o modelo sendo vendido a R$ 10. Entendi. Você disse que diminuíram as notas de pessoal que está realmente usando o modelo. E eu vou te dizer que isso, primeiro, foi uma impressão dos alunos, dos meus alunos do ano passado, e dos alunos que chegaram neste ano, para mim. E perguntei pra galera do cursinho, assim, não só do Poliedro, pra galera que trabalha na correção em outros cursinhos de São Paulo, e foi geral esse sentimento de queda de notas. Eu percebi que no meu ano muita gente na 960. Tipo assim, eu senti que as pessoas que escreviam um pouco melhor, 1000 é difícil, né? Mas o Uhum. pessoal tirava meio que 960 no meu ano e esse último foi mais meio que 920, né? Lucas, eu tenho dois alunos, assim, pra mim foi muito claro. Eram dois alunos que trabalhavam comigo ano passado a FUVEST e deixavam o Enem, assim, não era uma prova de preferência deles. Então eles disseram, ai, olha, eu vou fazer aquilo que eu sei do cursinho e tal. E os dois usavam o modelo pronto há 4 anos, assim, porque estão no cursinho desde que saíram da escola. Um deles fez cursinho junto com o terceiro ano, enfim, tava sempre tirando 920 na redação. Os dois. 920, 940, dependendo do ano, dava uma sorte a mais, uma sorte a menos. Esse ano, os dois ficaram com uma nota 840. E são Hum. alunos excelentes de FUVEST. Eu acabei de dar uma nota máxima, estava dando aula hoje mais cedo para um deles, o Vinícius. Acabei de dar uma nota máxima de Unesp para o menino, que o Unesp é 1000 vezes mais difícil do que é o Enem. A gente precisa tomar esse cuidado mesmo do emburrecimento do texto que o Enem vai causar quando a gente está falando de modelo pronto. E a galera começou a perceber esse emburrecimento do texto. Então, se a gente sente que você está ali só ligando coisas que não fazem sentido, esse ano a gente sente um desconto de nota maior e geral, tá? Entendi. Eu sinto que o pessoal também faz isso um pouco do emburrecimento por medo, assim, por insegurança. Porque o Enem é uma prova. Eu não sei, né? Eu sempre tive dificuldade com tempo para fazer prova. E o Enem é uma prova que precisa muito pouco tempo, entendeu? Então o pessoal vai até um pouco eu vou no modelo, porque aí eu faço mais rápido, e aí eu já volto para a prova e eu faço Tenta. questão, porque eu também tenho que acertar 80 a mais, né? E aí é difícil, né? Então eu entendo. Perfeito. E aí o caminho ele não tá diferente mesmo do que a gente pensa na hora da prova. Mas o que eu tô propondo aqui é que talvez o caminho seja a gente olhar para o modelo pronto que faz parte do que a gente viu no cursinho. Então, a grande substituição que eu mais gosto de fazer ali no Enem, a galera chega muito com Marx. Então, eu vou explicar no Marx. Tudo bem. E o Marx bem explicado, desenvolvido de maneira produtiva, pode funcionar. Mas ele vem se popularizando nos modelos prontos. Pô, será que você não consegue usar Lilia Schwartz, que é E socióloga? eu usava ela. Então, porque é uma coisa que vai aparecer em várias redações de modelo pronto, da galera que tira 1000 ali. A própria Fernanda Pessoa, que é uma das grandes cabeças aí do Enem, que aprova todos os anos várias pessoas com 1000 lá no Ceará. Quando você vai ver ela dando aula, ela dá aula quase de modelo pronto, mas ela tá dizendo assim: a Lilia Schwartz falou isso. Aí quando o cara ele percebe que ele tem que acertar 80 a mais, e ele tem 1h30 para fazer essa redação ou 1 hora, é só ele pegar a Lilia Schwartz que vai servir em quase todos os temas. Pô, o que custa você trocar o Aristóteles para falar do Brasil de 2025 pela Lilia Schwartz? Decora os dois, pô, decora os dois. Você vai conseguir usar um dos dois na redação. Mas você ir pro Aristóteles para falar do problema de 2025 vai causar um estranhamento, esse emborrecimento do texto que vai prejudicar a sua nota. Ao mesmo tempo que a gente pode não refletir nada sobre a Lilia Schwartz, só usá-la ali na prova como modelo pronto e ela já vai ser mais bem vista. Sim, eu confesso que no meu ano, eu tentei fazer isso. Porque eu peguei modelos prontos no começo, e aí eu lembro que, é sempre o mesmo, Zygmunt Bauman. Aí eu falava, putz, tem que usar acho que é polonês, ele é Ele é polonês? polonês. Tem que usar um polonês pra falar um negócio de aqui Isso. do Brasil, que não é possível que não tenha ninguém aqui. Aí, sei lá, usa, sei lá, aí o Krenak. Porra, É, já é muito melhor, entendeu? O cara é brasileiro, acabou de ser eleito, né? Acabou sim. não, né? Agora já faz uns 2 aninhos que ele virou É. imortal, né? Para de passar aquela ideia de realmente isso que você viu. Assim, eu confesso que dava um pouco de raiva, assim, que eu vi até nota 1000 que você via se falar claramente esse texto podia ser para qualquer outro tema, o cara mudou meia dúzia de palavras e Perfeito. chegou no 1000, assim, sabe? Perfeito. Hum. Eu achei interessante um ponto que você falou agora que eu acho legal do estudo da redação também, Lu, de por que a gente. É que a gente odeia o Bauman na correção? Não. Mas quando eu talvez coloque o Ailton Krenak, a Lilia Schwartz no meu texto, eu também sou brasileiro, né, pô? Então, se cai ali a desvalorização da herança africana,
Se você ficar pensando isso na chave do Aristóteles, você nunca vai entender qual que é o tema. Então você sempre vai ficar vítima ali, refém do modelo pronto. Agora, se você está dialogando, mesmo que for para decorar o Ailton Krenak, mesmo que for para decorar a Lilia Schwartz, se você está dialogando com os caras, você vai entender, alguma coisa pega em você ali. E aí a sua argumentação fica mais refinada, você desenvolve melhor o argumento, né? Muito bom. E me fala, assim, você deve ter uma história muito legal com muitos alunos, né? Obviamente, que você já teve. Mas falando em nota, assim, você teve algum aluno já que foi muito bem no Enem, na FUVEST, na Sim. Unesp? Eu não tenho nenhuma nota máxima ainda. Tem um 48,5, um 47,5 que tá ali, ó, o pendurado. Mas no Enem, assim, nos anos anteriores, os 980, igual você falou na sua turma, eles aconteciam muito mais fácil, porque no Enem a gente consegue ir com esse modelo pronto e aí sobravam as notas de gramática, né? Mas tem o 980 da própria Maria Clara, que é a professora que dá o curso comigo, que a gente sempre faz redação para treinar, o 960 que eu mesma tiro quando eu vou prestar Enem ali. Mas tem o Guilherme Ladei, eu acho que a gente já conversou sobre ele, dele ser da sua turma ou de um ano anterior. Ele foi um aluno querido meu. Ele fez aula com a Maria Clara, fez aula comigo no Poliedro. E ele foi um 47,5. Tem o Caio, que é um 43,5 também, que tá. Mas ele foi pra Poli, então escolheu a Poli. Tem o Vitor. O Vitor, ele tá. Acho que ele entrou 3 anos antes de você, Lucas, inclusive, na Pinheiros. O Vitor passou com 41,5 na FUVEST. E aí a gente tem alguns 28 na Unesp. Então, acho que o próprio Guilherme, ele ficou com 28 na Unesp. A Unifesp, por uns últimos 2 anos, a nota máxima não estava sendo o 50, né? A gente teve no teto de medicina ali, para o curso de medicina, 45,557, assim, foi a nota mais alta. Acho que o Guilherme também alcançou essa nota. Normalmente a galera que tira o 48,5 igual a Sofia e o 47,5 como o Guilherme, eles vão também reproduzindo essas notas tanto na Unesp quanto na Unifesp, né? Não, esse pessoal eu não consigo isso aí, não. Isso é muito fora da caixa. Eu acho que uma nota. O que um professor consegue fazer é levar muito a nota das pessoas, mas agora essas pessoas que tiram nota máxima tem que ter um mix de ser do aluno mesmo, do Uhum. cara ser muito diferenciado e da sorte. Porque você pode ser Sim. muito bom e no dia não rolar e tudo mais, né? Pode falar, pode falar. Eu acho que tem uma coisa também de como aquela banca tá treinada, sabia, Lucas? A gente tá falando em sorte aqui, mas eu acho que de a gente ter. Eu acho que os alunos que tiram 50, eles têm um jogo de cintura de saber o que a banca vai esperar daquele tema. Eu acho que por isso que o 50 é tão difícil. Porque a maioria de nós, meros mortais, a gente entende no geral ali, qualquer tema que cair, a gente vai tentar aplicar o que a gente entendeu. Essa galera dos 50 é a galera que já fez tanto tema, que entendeu tão bem a teoria, que começa a falar, pô, caiu riso, eu sei o que a banca tá esperando, hein? Aí o cara consegue moldar mais o texto ali pro 50. Legal. Gente, pra quem tá ouvindo, tem uma curiosidade muito legal que a Yoli me contou quando eu ainda tava estudando, né, pra passar. Que foi que às vezes a gente acha que os professores de redação são perfeitos, né? Que quando eles escreverem uma redação, eles vão gabaritar. E não é verdade, porque Eu nunca tirei do é, 50. querer desmentir, porque mas o pessoal não sabe disso, que os nossos professores, eles fazem as provas, tanto do Enem e quanto de FUVEST e tudo mais, que às vezes, claro, ele é um professor de português, né? Ele não vai estar estudando vestibular que nem a gente, mas ele vai lá, escolhe uma matéria super simples de passar para a segunda fase, ele obviamente passa lá, porque tem que tirar uma nota muito mínima, quase que chutando tudo você passa, e ele vai e treina. E esses professores não conseguem tirar nota máxima, porque quando, assim, você pega Enem, são pouquíssimos no Brasil, né? Você conta lá 15 pessoas que tiram. Tem milhares de professores de professor português que fizeram e não estão ali, né? Então, só para desmentir que às vezes a gente acha que professor é perfeito e não é, porque realmente é muito difícil, né? Sim. Fazer a prova. E eu acho que teve um ano, o meu coordenador lá do Poliedro, ele falou assim: eu vou fazer essa prova para aplicar a estrutura o mais segura possível. E aí ele tirou um 50, assim. Ele tem um 43,5, ele tem um 50. Mas aí é um cara que tirou 50, aí a gente foi todo mundo junto prestar no outro ano, foi com 43,5. E eu acho muito legal também de contar isso, né? Porque não é porque você tirou 50 um ano que você vai sempre manter. Eu tenho uma colega, professora também, que teve um ano que ela foi testar uma estratégia e tirou um 17 de 50. Porque a gente fica brincando também na prova. Pô, e na verdade isso não diz muita coisa. Diz mais que a banca muda, que tem diferentes estratégias que podem ou não funcionar, né? Sim, sim, com certeza. E olha, assim, eu tenho mais.
Eu tinha mais uma pancada aqui de perguntas pra fazer você. Redação é um tema muito rico. Redação é tipo. De novo, eu acho que ela é mais importante do que todas as outras matérias, inclusive do que português. Redação por si só, eu acho que é a matéria que mais aprova ou desaprova pessoas, né? Eu entrevistei um cara aqui no nosso canal, o André, ele passou depois de 7 anos na medicina da USP, e ele passou em primeiro. Nossa, que legal! É surreal a história dele, porque é isso, ele nunca. Ele falava que sempre batia na trave. Acho que assim, primeiro e segundo ano não, mas depois do terceiro ele já estava sempre batendo na trave. Só que ele não tinha condição financeira, então ele não fazia aula particular de redação. E aí no sétimo ano ele fez um esforço financeiro, fez aula particular e foi aprovado. E tirou 48,5 na redação. Mas assim, você vê que assim, redação pra mim é o maior diferencial de uma pessoa ou não ali. Eventualmente vai ser legal, talvez, vamos deixar mais pra frente, eu te chamo de novo pra gente conversar, porque vai ter muita coisa que eu quero perguntar pra você. Mas como a gente já tá quase batendo 1 hora, vamos pro nosso ping-pong final Perfeito. de perguntas. Assim, se você pudesse dar um conselho pra quem, enfim, geral, assim, de redação, pra quem vai prestar vestibular agora no final do ano, o que você diria pra essa pessoa? Estude teoria para reconhecer os seus erros, para você conseguir ser independente na correção das suas redações. Então, entenda como você está aplicando essa teoria no seu próprio texto e tente enxergar o seu texto como afastado, assim, como um texto de um estudo teórico. Eu acho que isso é o principal, você ter uma frieza para olhar o seu texto, conseguir elencar os seus principais desvios e começar pela correção dos principais desvios. Acho que isso Isso funcionaria, por exemplo, você corrigir o texto de uma outra pessoa? com certeza. Quando a gente fala em estudar teoria, a maioria das aulas de redação são análises de texto, né? As aulas do seu cursinho, eu sei que eram exatamente assim. A gente lê textos acima da média e vai pontuando. Esse cara acertou, por que ele acertou? Esse cara errou, qual a estratégia que ele tá usando aqui que deu errado? Eu acho que isso é o principal agora, no segundo semestre. Você tem algum canal que as pessoas podem te acompanhar ou podem entrar em contato com você? Eu tenho o meu Instagram, então o meu lugar onde chegam as mensagens principais. O meu Instagram é privado, gente, porque eu sou professora do 8º ano, mas quem me pedir pra seguir, eu deixo seguir, não tem, não tem nada mal, não. E lá no meu Instagram eu posto as divulgações do meu curso de redação com a professora Maria Clara, de quem eu falei aqui. Então, vocês podem me seguir no @iole_fortunato. Acho que meu nome tá aparecendo aqui embaixo, é IOLE. O Fortunato já aparece ali quando vocês colocam no Instagram. Tá? A gente vai colocar aqui também no link da descrição no vídeo. Perfeito. Tem algum conteúdo que o pessoal pode ver lá de redação? Não, eu sempre publico os conteúdos de redação quando eles são publicados pelo curso. Então, se Ah, vocês tá. seguirem a página @marimarto, depois eu posso te passar também, Lucas, na descrição, Uhum. que é o Instagram da professora Maria Clara com o nosso curso. Ali são as divulgações de todas as informações do curso. E como que é o curso de vocês, só para quem tiver interesse, assim? A gente sempre monta turmas pequenas. A gente, no ano passado, por exemplo, teve 2 turmas de 5. Esse ano a gente está com uma turma reduzida, especial para a VUNESP e FUVEST de 3 alunos. Então, são alunos normalmente que têm o perfil de quererem aulas particulares, mas também não querem fazer aula sozinho ou não têm condições por algum motivo. Então, é um preço reduzido. A gente sempre está numa mensalidade ali que custa menos de R$ 300 por mês, que é muito diferente de fazer aula particular, né? Pesa diferente no bolso. E é um curso extensivo, sempre com aulões. Então, perto das segundas fases, até para quem estiver interessado, quando esses aulões forem acontecer, eles vão estar publicados ali no meu Instagram, eu faço a divulgação, mas normalmente o curso é extensivo. Então, nós começamos justamente pela ordem que eu falei, VUNESP, ENEM e FUVEST. Os alunos que prestarem qualquer outra prova têm a minha disponibilidade e da professora Maria Clara para a gente fazer os atendimentos externos. Antes das segundas fases, a gente trabalha num funcionamento de atendimento também. Então, ao invés de a gente ficar todos os 5 na aula, a gente vai atendendo individualmente cada um. E aula particular você também dá? Aula particular, sim, eu também dou. Para agora, para esse segundo semestre, eu não tenho mais vagas de 2025, gente. E isso é uma coisa que me dói falar, hein? Porque normalmente o atendimento individual ele vai exigir um tempo específico. Então, o que eu faço é abrir algumas vagas entre primeira e segunda fase.
Então, eu não tenho vagas para esse atendimento geral, mas entre primeira e segunda fase a gente faz um trabalho bem parecido com o que eu fiz com o Lucas. E aí não funciona tanto como uma aula particular, mas como um acompanhamento de redação. Então, eu funciono muito mais como uma tutora de estudos, né? É claro que se faltar teoria isso vai aparecer, mas como uma organizadora da sua redação. Legal. Acho que é isso. Bom, se alguém quiser saber mais, gente, a gente vai deixar aqui o link, aí vocês mandam mensagem lá, pode buzinar aí, olha. Perfeito. E olha, a gente também sempre pergunta aqui se você teria recomendação de outros professores ou de outros alunos que seria legal a gente entrevistar aqui no podcast. Tem sim, hein? Eu vou ter que indicar a Maria Clara. Falei o nome dela um monte aqui. É a professora Maria Clara Marto. Ela, inclusive, tá na coordenação de redação lá do Poliedro. Então, tudo que sai dali do Poliedro de São Paulo tem a cabeça dela por trás. Então, dá pra gente confiar. Eu diria, o Guilherme, ele é tão tímido, mas o Guilherme que tá lá com você na Pinheiros, ele tem uma história muito legal, principalmente com redação, mas no vestibular como um todo. Então, se der pra gente falar com o Guilherme, eu vou mandar um WhatsApp ali pra ele, pra ver se ele O topa. Guilherme é o Gobo? Não sei, eu sei que é Guilherme Ladeia. Tá, eu Eu não preciso sei se. ver aqui o. Eu não sei se é o Gobo que você tá falando, eu Vê preciso se ele ver. me conhece, porque se ele me conhecer, com certeza é desse Guilherme. Mas eu te passo o contato dele, porque seria muito legal vocês verem a trajetória dele com redação de alguém que odiava, chorou muito de raiva com a redação e até conseguir chegar no 47,5, né? Genial. Ele é do meu ano. Ele passou no ano do. Não, dos refugiados ambientais. Ele fez FUVEST 2023. Ah, não, tá, não, então não é o Gobo. Então O não Gobo é, é. do meu ano, tá. É. Tem um ano a mais do que o meu, eu preciso ver quem seja, mas, pô, com certeza eu vou mandar mensagem pra Eu gente passo o conversar contato pra aqui. você, tá? Tá ótimo. Bom, acho que é isso. E olha, de novo, muito obrigado, não só pela participação aqui, mas pela minha aprovação na USP. Imagina. E vai ser um prazer, eventualmente, a gente voltar a conversar aqui para trazer ainda mais informações de redação pessoal. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Lucas. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.